vida do nosso irmão Arlindo. E a igreja continua orando para Deus continuar abençoando. Amém? Amém. Graças a Deus. Mas igreja, nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado nesta noite de hoje. Muito feliz, a qual estamos aqui para juntos, daqui a alguns minutos, estar a rodear a mesa e assim participar dos dois emblemas, ou seja, do pão e o vinho. Então, de antemão, quero não somente agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade e também ao nosso pastor que tem nos escalado para que possamos estar juntos com os irmãos para adorar e servir ao nosso Deus. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, apesar que há alguns dias que não estive aqui junto com os irmãos, mas nesta penúltima Santa Ceia, a qual o Senhor tem me dado essa oportunidade de estarmos já em alguns minutos, estar a participar dos dois emblemas, como já havia falado. Então, minha irmã, quero pedir oração a meu favor, para que o Senhor, Ele nos conceda uma palavra vindo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que sabemos que a leitura que lemos a respeito do livro do Gênesis, capítulo número 22, que é bem conhecido da igreja, que faz parte do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é concedido a Moisés como escritor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, na verdade, a Bíblia conta a história desse homem por nome de Abraão, ainda que o seu nome, quando começamos a ler, que ele aparece logo no início, ou seja, quando é citado o seu nome, ele é chamado de Abrão. E a Bíblia diz que o Senhor, ele tem um encontro com ele, faz promessa, e a Bíblia diz que o Senhor, ele muda o seu nome. Deus, ele é especialista em fazer desta forma, em mudar o nome, ou seja, do ser humano. Ou seja, sabemos que ele pega aquilo que não tem valor e dá valor. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem feito e continua fazendo isso de uma maneira tremenda. E é visível, ou seja, na vida de Abraão, quando o Senhor se revela a ele, nós observamos que desde o capítulo número 15, quando Deus promete a ele um filho, sabendo que o Senhor lhe prometeu, a Bíblia diz que Abraão ainda, ele tinha cerca de 74 anos, mas a Bíblia diz que o Senhor, ou seja, deixou prolongar a vida dele, cerca de 99 anos foi quando o Senhor, ou seja, veio a cumprir a promessa na vida de Abraão. E a Bíblia diz que quando veio, ainda que ele tentou por outro caminho, conhecendo a história, ou seja, sobre Ismael, a Bíblia diz que Abraão, ele tentou ajudar a Deus, ainda que sabemos que o nosso Deus, ele não precisa de ajuda de ninguém. E a Bíblia diz que quando Deus agora concede a ele, eu creio que a experiência que Abraão ele teve com Deus foi algo tremendo, porque quando Deus ele chega para Abraão e diz: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia afirma que, na verdade, Deus estava dando uma repreensão a ele, dizendo como deveria ser, ou seja, a forma que Deus ele trabalha, ou seja, Deus ele não precisa que ninguém o ajude para ele assim cumprir os seus projetos ou os seus planos. Então vemos que Abraão agora, ele, ou seja, se prontifica a ouvir a voz do Senhor. Nós encontramos que no capítulo número 15, quando Deus ele fala com Abraão, a Bíblia diz que o Senhor manda ele sair para fora, ainda que Abraão triste, Abraão chega para Deus e conversando com Deus. Eu não sei qual era a forma que Abraão ele conversava com Deus, mas a Bíblia diz que Abraão ouvia a voz de Deus, porque quem tem uma experiência com Deus, ou quem passa a ter esse contato com Deus, ele não esquece de maneira nenhuma a voz do seu Criador. Observamos que em João, capítulo de número 10, a igreja conhece muito bem, quando a Bíblia fala que o Senhor, ele é o nosso pastor, ou seja, de Jesus, o bom pastor. Mas quando chega no capítulo, ou
João capítulo número 10, o versículo número 27, diz o seguinte, o evangelista diz dessa forma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço elas, e elas me seguem. Então vemos que, na verdade, a voz do Senhor, ela é inconfundível. Ou seja, o Senhor fala e quem é servo dele escuta a sua voz, ou seja, e entende perfeitamente quando é a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa aonde estiver, ou seja, quem sabe na sua casa, através de um hino, ou quem sabe no silêncio, ou quem sabe você dormindo, o Senhor é poderoso e tem a sua multiforme maneira de trabalhar e de agir. Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Então não basta, ou seja, alguém quer questionar a Deus, dizendo: mas Senhor, venha por essa forma, venha por esse lado. Mas o Senhor, Ele tem a sua forma de trabalhar e de agir. Lembro-me do testemunho do diácono, o irmão Amaro, que mora ali em Gravatá. Ele, uma certa vez, ele embriagado, pois ele, antes de ser crente, alguém olhava para ele e dizia: olha, isso aí não tem solução para o problema dele. Ele tinha até, ou seja, me permita estar falando desta forma, ele tinha até um apelido que chamava com ele Amaro Cachaçinha. Pode ser que alguns dos irmãos que estejam aqui conhecem ele. E o irmão Amaro, uma certa vez ele foi dormir, caiu embriagado, e quando foi de madrugada, ele viu um clarão entrar dentro do quarto dele, e quando ele ouviu aquele clarão, ele caiu da cama e gritou a Mara, que era a esposa, e disse: eu estou vendo algo aqui. Ele disse: o que é que você está vendo? Ele disse: pronto, a cachaça subiu para a cabeça dele. Ele disse: não, eu estou vendo aqui um clarão aqui, ou seja, e eu quero ser crente agora. Ela disse: mas marido, olha a hora que é, são quase 2 horas da manhã. Ele disse: não, eu quero ser crente. Deixa, quando o dia amanhecer, você vai ser crente. Ele disse: não, eu quero ser crente agora, eu quero ser crente agora. E ela levantou, foi na casa da vizinha, chamou a vizinha sendo crente, entendeu o mistério de Deus, ou seja, orou por ele. Ela disse: mas se preocupe não, quando for amanhã, ele vai sair. Ou seja, mas, meus irmãos, quem escuta a voz de Deus, ele não consegue, meus irmãos, ser mais a mesma pessoa. Pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, dentro da palavra de Deus. Ou seja, encontramos Jacó, ele teve um encontro com o Senhor. Abraão teve um encontro com o Senhor. Ou seja, muitos, meus irmãos, que foram escritos, mas também você teve um encontro com o Senhor. E se você não teve ainda um encontro com o Senhor, se prepare, porque o Senhor, Ele marca encontro para fazer novidade de vida sobre a tua vida. É só entender o trabalho do Senhor, a forma que o Senhor, Ele tem para trabalhar. E, meus irmãos, sabe o que aconteceu? O irmão Amaro até hoje permanece crente, diácono da casa do Senhor, ou seja, a vida antiga dele deixou para trás, a bebida que ele era dependente, ou seja, daquela química, ele hoje, ou seja, ele é dependente do Senhor Jesus Cristo. E glorificamos ao Senhor pela vida do servo do Senhor. Meus irmãos, vimos que Abraão, ele escuta a voz de Deus. A Bíblia diz que ele conversa com Deus e disse: Senhor, porventura o Damasceno Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro, porque ainda o Senhor não me deu filho. Aí o Senhor fala com ele dizendo: olha, Abraão, eu vou te dizer uma coisa, não é o Damasceno Eliezer que vai ser o teu herdeiro. Estou falando em Gênesis capítulo número 15. Mas a Bíblia diz que ele disse o seguinte: olha, é o teu filho, ou seja, é o que nascerá de ti, esse vai ser o teu herdeiro. Deus, na sua preeminência, ou seja, no seu poder, porque tem atributos que só pertencem a Deus: a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Então Deus já estava vendo Abraão abraçando seu filho, estava vendo Sara abraçando seu filho. E a Bíblia diz que quando agora Abraão escuta aquela palavra, ele diz: olha, como prova disso, sai para fora. Ele sai para fora e diz: tu pode contar as estrelas? Ele disse: não, tu pode contar a areia do mar de maneira nenhuma. Ele disse: assim será a tua descendência. E vê, meus irmãos, ou seja, que pela palavra do Senhor, ou seja, essa geração, meus irmãos, ou seja, abraçando, como fala na carta aos Hebreus, que fala sobre a galeria dos heróis da fé, diz que somos filhos de Abraão, meus irmãos. Ou seja, porque Abraão, ele aceitou a fé. Abraão, ele aceitou ouvir a voz de Deus e seguir, meus irmãos, mesmo não sabendo para onde ia. Mas ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Abraão, você vem para uma terra que eu te mostrarei. É uma terra boa,
uma terra larga, é uma terra que mama leite e mel. Abraão, ele não perguntou a Deus: onde é essa terra, Senhor? Mas Abraão, ou seja, ele obedeceu a voz do Senhor e seguiu. Nosso objetivo é não somente ouvir a voz do Senhor, mas obedecer. E o Senhor, como ele fala no ministério de Samuel, ele diz que, portanto, melhor é obedecer do que sacrificar. Então devemos obedecer a voz do Senhor, ouvir e entender a voz do Senhor. Aí a Bíblia diz que quando Deus ele pede agora a Abraão, ou seja, que faça um holocausto, Deus pede alguma coisa, ou seja, Deus pede um algo a Abraão. E Abraão, ele prepara, ou seja, alguns animais, coloca agora em ordem e oferece ao Senhor. Aí eu entendo e vejo agora o agir de Deus, por muitas vezes, como Deus ele trabalha de uma forma tremenda, e como muitas vezes Deus ele resolve ficar em silêncio. Abraão colocou ali, estava ouvindo a voz de Deus, preparou tudo direitinho, portanto a Bíblia diz que houve um silêncio da parte do Senhor, e Deus não respondeu o holocausto, e Abraão ficou agora perturbado. A Bíblia diz que Abraão ele ficou esperando agora o agir de Deus, Deus agora aceitando o holocausto, mas Deus se manteve em silêncio. Aí a Bíblia diz que as aves rapinas, ou seja, se for tratar para a nossa região, ou seja, tratando dos urubus, diz que os urubus, ou seja, as aves rapinas começou agora a sobrevoar aqueles cadáveres, ou seja, aquele holocausto, e queria comer, mas Abraão os exortava, ou seja, Abraão expulsava aquelas aves rapinas. Abraão dizia: não, esse holocausto você não pode comer, ou seja, esse holocausto é preparado para Deus e não para a ave rapina. Eu digo o seguinte, que, ou seja, Abraão ele se prontificou ali a fazer a sua parte. Abraão ele se prontificou, ou seja, a missão de Abraão era expulsar aquelas aves rapinas. Infelizmente, tem muitos que baixaram a guarda, ao invés de fazer a sua parte, ou seja, fazer aquilo que Deus lhe permitiu, ou seja, esperar a voz de Deus, ou seja, esperar o amém do Senhor, estão muitas vezes baixando a guarda, dizendo: veio fácil, vai fácil. Abraão não agiu dessa forma. Ele dá um exemplo, ou seja, de prontidão, de perseverança, de ir até o fim, ainda que sabemos que a nossa vitória, ela não está no começo, ela não está no meio, mas ela está no final. A Bíblia diz que no final é que vamos receber o galardão da parte do Senhor. O Senhor, ele não dá salário, ou seja, ele não dá o pagamento a quem começa e desiste na jornada, mas aquele que vai e persevera até o fim. Encontramos no livro, ou seja, dando continuidade, no versículo número 22, a Bíblia fala que Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. O interessante é que Deus, quando ele fala agora com Abraão, ele disse: Abraão tinha experiência com Deus. Abraão ouviu a voz do Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor. Interessante é que quando ele escuta a voz do Senhor, ele se prontifica. Quem sabe que Abraão agora, já moderado agora, ou seja, já tinha experiência com o Senhor, e ele se prontifica. Quem sabe, isso é um pensamento meu, Abraão poderia estar pensando: o que é que o Senhor vai me dar agora? Eu sou um homem rico, eu tenho fazenda, eu tenho gado, eu tenho ovelhas, o Senhor me concedeu filho, ou seja, eu tenho 2 filhos, mas vamos considerar aqui unicamente Isaque, deixar Ismael, porque Abraão, Deus tinha permitido que ele agora mandasse ele embora, e a Bíblia diz que ele se prontifica agora a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor pede algo a ele. Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que no livro de Ageu, diz que ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor, na verdade, ele não precisa de nada, ou seja, a Bíblia diz que o Senhor, Salmo de número 24, diz que do céu é o seu trono, ou seja, o céu é o seu trono, a terra é os cabelos dos seus pés, diz que ele é dono de todas as coisas, o Senhor, ele manda em tudo é dele, e a Bíblia diz que o Senhor chega e pede algo a ele. Disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui, ele disse: eu quero que você me dê algo. Abraão se prontificou: o que é que o Senhor quer? Ele disse: eu quero ter um Isaque. A Bíblia diz que, e tentou Deus Abraão. Esse tentar aqui, no original, significa e provou Deus Abraão.
Aí a Bíblia diz que quando agora Abraão escuta a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele não hesitou. Ainda que alguém diz que Abraão ia subir no monte e começou a chorar, se lamentar, mas Deus, meu único filho, a quem eu amo, eu não encontro dessa forma, meus irmãos. Porque nós sabemos que o Senhor, na verdade, quando Abraão ele foi agora ofertar o seu filho, a Bíblia diz que Abraão ele foi ofertar não ao homem, mas foi ofertar a Deus. E a Bíblia diz que uma oferta, quando se dá a Deus com tristeza, ou muitas vezes com remorso, Deus ele não aceita. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele aceita a oferta, ou seja, de bom grado, de coração, com alegria. É isso que o Senhor, ele aceita. Eu encontro aqui um silêncio de Abraão, ou seja, Abraão agora, ele se prontifica a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Nós não encontramos Abraão, aí um segredo agora da parte de Abraão, é que nós não encontramos ele procurando Sara, e conversando com Sara, dizendo, Sara, eu não sei como é que a forma carinhosa que ele chamava com Sara, minha filha, ou meu amor, ou outro nome, mas ele encontra aquele, a Bíblia diz que ele não falou para Sara o que iria acontecer, mas ele disse, a Bíblia diz que ele preparou, ele já era acostumado em fazer o holocausto, pegou agora o seu filho e começou a caminhar para o monte de Deus. Foram 3 dias de caminhada, pegou ele juntamente com os seus moços, com jumento, ou seja, com todo o artifício para fazer o holocausto, e foi-se caminhando até chegar ao monte de Deus. Para não haver dúvida, a Bíblia diz que quando Abraão chega ao pé do monte, Abraão diz aos seus moços, vejam que a confiança que Abraão tinha no Todo-Poderoso, ele diz para os seus moços, ficai-vos aqui, e somente eu e o moço iremos adorar a Deus. E adorando a Deus, ou depois de haver terminado de adorar, nós voltaremos a vós. Abraão ele poderia usar o singular, dizendo, depois de adorar, eu vou voltar a vós, mas ele usa o plural, dizendo nós, ou seja, eu e o moço, nós iremos voltar a vós. Abraão, a Bíblia diz que ele subiu, e na subida, a Bíblia diz que o seu filho também, que já tinha visto como era o processo do holocausto, ele fala para o seu pai, meu pai, ele diz, eis-me aqui, meu filho, calmamente, falando com ele, ele diz que olha, a lenha, o fogo, o cutelo eu estou vendo aqui, mas o cordeiro para o holocausto, aonde está? E ele dá uma resposta, meu irmão, com toda a firmeza, dizendo, o cordeiro para si, meu filho, Deus proverá. Abraão estava convicto de que o Senhor, ele iria fazer um milagre, a qual ele fez. Meus irmãos, hoje para nós falarmos sobre Gênesis capítulo 22, é fácil porque está escrito. Mas a Bíblia não fala, Deus dizendo a Abraão, Abraão, olha, você vai oferecer e lá você vai ser provado e lá eu vou te dar vitória, agora você restituir a vida do teu filho. Mas Deus estava testando, você estava provando agora Abraão. E Abraão ele entende perfeitamente, ou seja, ele se deposita toda a sua confiança, tudo aquilo que estava nele, ele deposita sobre os cuidados de Deus. Ele sabia que Deus tinha cuidado dele e ia continuar cuidando. E as promessas que Deus tinha prometido a ele, ou seja, ainda ia se cumprir sobre a vida de Isaac, o seu filho. A Bíblia diz que, quando falamos sobre esse Cordeiro de Deus, é um tipo, sabemos que dentro da Bíblia ou no Velho Testamento, nós não vamos encontrar, ou seja, desde Gênesis a Malaquias, nós não vamos encontrar o nome Jesus Cristo dentro do Velho Testamento. Portanto, há tipos de, ou seja, que representa ou tipifica a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como esse cordeiro aqui que foi imolado, a Bíblia diz que esse cordeiro que estava com as suas pontas cravadas no mato, ele simboliza a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele morreu para a remissão dos nossos pecados. Nós encontramos que Isaías, ele profere a respeito sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, ou seja, sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo número 53, que fala que, tal como o cordeiro mudo, levado perante os seus tosqueadores,
ele não abriu a sua boca. Então, a Bíblia diz que dentro dos evangelhos, principalmente no evangelho de João, capítulo de número 1 por diante, nós encontramos que João, ele estava a batizar sobre as margens do Rio Jordão, e a Bíblia diz que quando ia passando, ou o Senhor Jesus Cristo ia passando de lado, a Bíblia diz que ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías está proferindo, ou seja, o que Isaías tinha profetizado. Ele estava mostrando no Velho Testamento como seria que o Senhor Jesus Cristo, ou seja, qual seria o seu significado, qual seria o seu fim, eu digo assim, com a crucificação. E a Bíblia diz que Abraão agora, ele entendeu perfeitamente que o Senhor Jesus Cristo, ou seja, que o Todo-Poderoso estava levando ele, ou estava fazendo aquele sacrifício, porque na verdade ele queria o abençoar assim como o abençoou. Um certo pregador, ele estava falando a esse respeito, diz que quando Abraão, ele levantou, ou seja, amarrou seu filho, que ele levantou aquele cutelo, na verdade Abraão foi até o fim, porque dizendo ele que Abraão, na verdade, ele deu um golpe, mas quando ele foi baixando a mão, a Bíblia diz que é como se o anjo tivesse travado a sua mão, tivesse segurado em suas mãos, e nós vemos pela expressão, quando ele dá um grito, dizendo: Abraão. Aí a Bíblia diz que Abraão, ele responde dizendo: eis-me aqui. Ele disse: não faça mal ao jovem, porque agora eu sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho, o teu Isaque, a quem tu amas. A Bíblia afirma que Abraão agora com alegria, se abraça com seu filho, e agora pega aquele cordeiro e imola no lugar do seu filho Isaque, ou seja, e colocou o nome daquele monte: Deus proverá. Na verdade, Deus tem provido em nossa vida. Deus tem nos ajudado, meus irmãos, em tudo. Se tirarmos o Senhor Jesus Cristo da nossa existência, desde o nosso nascimento até agora, eu digo sem medo de errar, nós não estaríamos aqui. Você não estaria aqui. Mas a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado. A misericórdia do Senhor tem estado sobre a minha e a tua vida, e tem feito prodígios e maravilha acontecer. Na verdade, existe coisa na nossa trajetória que a gente não pode explicar com palavras. Os livramentos que o Senhor tem dado, as bênçãos recebidas da parte do Senhor, o porquê você está vivo, o porquê eu estou aqui. Na verdade, o Senhor, ele tem provido sobre nossas vidas, tem feito milagres acontecer. Nessa noite de hoje, nessa penúltima Santa Ceia, estamos aqui para rodear a mesa do Senhor e pensar nesse sacrifício. Ou seja, observamos que a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo número 13 por diante, diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós, porque sabemos que aquela cruz era para Barrabás, aquela cruz ela era para mim e para você, mas a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, ou seja, ele foi fiel até o fim e venceu a morte. A Bíblia diz que ele morreu, foi crucificado, para que hoje nós podemos ter vida e estar aqui. Então, nessa noite de hoje, estamos nesse memorial, pensando no que o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós, pensando no sacrifício perfeito. De uma vez só, ele morreu para a remissão do nosso pecado. Aquele sangue foi vertido na cruz do Calvário, ainda que a Bíblia diz que o cenário começou desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve trevas. A Bíblia diz que quando o sangue caía, muitos que estavam mortos ressuscitaram naquele instante, ou seja, naquele momento, e voltaram a entrar dentro da cidade. Ainda que a carta aos Hebreus fala sobre eles, diz que eles foram agora encarcerados, mataram ele, muitos foram cerrados ao meio, muitos agora tiveram que viver agora vestido com pele de cabras e de ovelha, viver agora, ou seja, como indigente, saindo do seio da sua família, para não morrer. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, tudo isso ele fez por amor de cada um de nós. O ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi selado com muitos milagres e prodígios que aconteceu. Porém, nós sabemos, eu digo o seguinte, que o maior milagre que o Senhor Jesus Cristo ele operou, não foi ver um cego, ou seja, não foi fazer um cego ver, não foi fazer um paralítico andar, não foi fazer alguém ressuscitar que estava morto, não foi, ou seja, muitos prodígios, não foi matar a fome do povo, mas
o maior milagre que o Senhor Jesus Cristo lhe fez foi morrer na cruz do Calvário, e de uma só vez Ele salvar toda a humanidade. Estamos aqui porque o amor dele, a misericórdia dele está estendida sobre nossas vidas. Na verdade, um certo pregador ele disse que o seguinte, que na verdade o que estava segurando o Senhor Jesus Cristo naquela cruz não era o escravo, não era aquela coroa, não foi a lança que travou ele de um lado para outro, mas o que segurou o Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz foi o amor que ele tinha por mim e por você. Porque o seu sangue, a Bíblia diz que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Infelizmente, nem todos querem, mas os que querem e aceitaram ao Senhor Jesus Cristo de bom grado, ou seja, que aceitaram de livre e espontânea vontade, estão aqui. Ou seja, há milhares de adoradores e servos do Senhor que ouviram a voz do Mestre e resolveram obedecer. E por isso, meus irmãos, nesta noite de hoje, vamos cear, meus irmãos, vamos pensar no céu. Ainda que sabemos, um certo pensador diz que a nossa consciência, ou o nosso subconsciente, tanto ele nos absolve, como também nos coloca no banco de réu. Então, perguntamos a nós mesmos, gosto de frisar essa parte, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, mais ou menos assim, se não foge a memória, ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, esse autoexame, quem deve fazer sou eu. Eu posso pegar o pão, minha alma, eu posso pegar o cálice e beber do suco. Então, esse autoexame é cada um de nós que devemos fazer. Então, meus irmãos, ou seja, vergonha não faz pedir um perdão. Vergonha não faz pedir um perdão, ou seja, dizer Senhor, ou seja, minha consciência está falando que eu devo exatamente, ou seja, pedir um perdão. Ainda que sabemos que Provérbios, o sábio Salomão, Provérbios capítulo de número 28, e o versículo de número 13, ele diz que todo aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então, o nosso objetivo é esse. Provérbios 28, versículo 13 assim: porque o que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E também a misericórdia, como a carta, ou seja, como o Novo Testamento fala, que a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos destruídos. Mas, meus irmãos, fazemos a nossa parte, ouvimos e obedecemos a voz do Senhor, que na verdade Ele tem o melhor para cada um de nós. E Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Estou muito obrigado. O mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho, o coração precisa igualmente ter. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aprendemos com essa mensagem a experiência do patriarca Abraão, que por obediência a Deus, ele ofereceu o melhor, e principalmente parecendo impossível, porque primeiro Deus provou até os momentos que os limites humanos podem ir. E mesmo assim, em obediência a Deus, Abraão permaneceu firme e, como diz o texto, pela fé Abraão ofereceu seu filho Isaque. A Bíblia não fala que quase, mas pela fé Abraão ofereceu.
Ele foi pela fé conforme as ordenanças de Deus. Porque nós vimos aqui conforme a explanação da palavra, foi que Deus não permitiu Abraão imolar Isaac, ou dizer, matar Isaac para o sacrifício, porque Deus provou ele até o momento determinado. Para Deus, o Senhor, o patriarca, ofereceu seu filho. Seja assim em nossa vida, irmãos, vamos até o fim. Jesus não chamou a gente para parar no meio do caminho. Jesus não chamou a gente para voltar atrás. Jesus chamou a gente para ir até o fim. Em Mateus capítulo 24 e o versículo 13 está escrito assim: mas os que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus irmãos? É uma prova, meus irmãos, que a gente que estamos em iminência, caminhando, tenhamos que ter muito cuidado. É aquilo que Paulo disse, ensinando que aqueles que estão em pé, cuide e não caia, ou tenha cuidado para não cair, porque o salvo pode cair. O homem, na sua fraqueza humana, isso olhando o lado material da vida, o homem pode cair. Mas a advertência de Deus é para não cair. E se nós dermos ouvido à voz de Deus, irmãos, o Senhor